Então, são ramos são extremamente simpáticos à China, por exemplo, que é, né, uma aliada da Rússia e, portanto, né, enfim, tem uma conexão, claro, com essa ideologia duguinista. Ou seja, não existe nada na ideologia duguinista que seja contrário à China, muito pelo contrário. Muita coisa que favorece uma expansão do poder chinês, não só russo, no mundo, né? Não esquecendo que essa ideologia se chama eurasianismo, né? São China e Rússia. Então, esse centrão, digamos assim, não tem por que temer nada dessa orientação. É uma orientação que, né, é boa para amigos deles, para amigos do centrão, e, ao mesmo tempo, é uma orientação que ela permite, ou ela leva a um esquecimento e um abafamento da obra do professor Olavo, que foi a grande visão sobre política brasileira, que abriu os olhos das pessoas sobre política brasileira para o que é o centrão, para o que é a direita permitida. Então, a direita permitida agora está voltando com toda a força, justamente porque as pessoas estão esquecendo do que dizia e ensinava o professor Olavo. Então, o duguinismo que vem como um anti-olavismo, que é talvez né, o carro-chefe, ainda está na comissão de frente desse duguinismo no Brasil, é o anti-olavismo. Diz, olha, o Olavo estava errado, basicamente, né? O Brasil estava começando a mudar porque as pessoas diziam, Olavo tem razão. Isso foi a frase fundamental que levou a todas as mudanças que se conseguiram no Brasil. Então, agora você tem, na direita, uma ideologia que chega dizendo com a faixa Olavo estava errado. Né? Olavo é um americanista, Olavo não entende nada, o Olavo não sabe interpretar a geopolítica, não sabe interpretar a filosofia. Quem sabe interpretar é o Dugin. Né? Então, quer dizer, né, o Centrão nem sabe quem é Dugin, não sabe o que é, não é, mas ótimo. Né? Então, por quê? Porque uma direita autêntica é, no fundo, a grande ameaça para uma direita falsa. Né? Qualquer direita autêntica no Brasil é impossível sem uma conexão com o legado, com a obra do professor Olavo de Carvalho. Logo, portanto, amizade com a China, anti-Olavo. E uma terceira dimensão, que é o pró-militarismo. Tá? Esse duguinismo, eurasianismo brasileiro, ele tem uma conexão muito forte com certos setores, não digo com as Forças Armadas, mas com certos setores do pensamento militar brasileiro, né, como muita gente sabe. O que não é por acaso, enfim, há muito tempo parece que já existe uma penetração desse tipo de pensamento na Escola Superior de Guerra, entre oficiais, né? E um pensamento simplista, mas que agrada, então, a certas correntes desse pensamento militar, porque ele dá uma aura de uma certa intelectualidade também. Né? E também é importante para eles o anti-olavismo. O Olavo, né, é um exército de um homem só, né, é um exército que combateu sozinho praticamente todos os erros, né, profundos do estamento militar brasileiro. Né? Não o exército, as Forças Armadas, mas os erros do pensamento militar. Então, uma das coisas em que o Olavo tinha razão é que o pensamento militar brasileiro não era um pensamento de direita, não era um pensamento conservador, era um pensamento que, na hora do vamos ver, se entregaria para a esquerda, que é o que a gente está vendo atualmente. Certo? Então, claro, há uma imensa raiva desse estamento do pensamento militar brasileiro em relação ao Olavo, ao chamado olavismo, porque os desmascarou, né? E porque tudo que ele previu aconteceu, né? Tudo que ele previu aconteceu. Então, você tem uma ideologia contrária, que então seduz esse pessoal, claro, porque né, eles não são capazes, né? Esse estamento militar brasileiro não é capaz de formular uma ideologia própria.
Então eles pegam a ideologia do Dugin para se contrapor, não à ideologia, mas ao pensamento do Olavo e às verdades que o Olavo ajudou a revelar. Então eles se sentem melhor. Não, o Olavo estava errado e tal, e está aqui o Dugin mostrando que o Olavo estava errado. Então, e ao mostrar isso, que na verdade mostra que o Olavo estava certo, eles justificam essa complacência do estamento militar brasileiro para com a esquerda, né, a famosa continência que eles estão batendo para o governo de quem está no governo hoje. Né. Eles se sentem um pouco melhor, porque eles dizem, não, na verdade, esse governo está defendendo a nossa soberania, nosso inimigo são os Estados Unidos, esse governo está defendendo, né, a nossa soberania brasileira, é um governo nacionalista, né, não sei de onde, né, e eles aqui, né, estão aí colocando o Brasil num novo eixo de poder, sim, um eixo totalitário, né, mas dá uma boa justificada nas pessoas aí. Você viu essa semana, né, um general, acho que de 3 estrelas, né, no Senado, sendo chamado de covarde por um senador, um dos melhores senadores, certamente, que é o Jorge Seife, hoje, né, que, né, iluminou com um pouco de verdade ali aquele plenário do Senado, né, onde realmente quando brilha uma luz de verdade, as pessoas fecham os olhos porque não estão acostumados. Então isso representou todo um sentimento, né, de uma grande parte da população sobre a atuação, como eu digo, não das Forças Armadas, mas de determinadas lideranças, né, das Forças Armadas, que são aquelas que determinam os rumos do pensamento militar brasileiro. Então, se cria uma necessidade, olha, a gente precisa reverter isso aí, a sociedade brasileira está perdendo a confiança, perdendo o respeito pelas Forças Armadas. Né? Como é que a gente faz? De onde provém uma percepção sobre o contraste entre expectativa em relação às realidades das Forças Armadas? Provém do Olavo. Né? Então, precisamos destruir a direita autêntica brasileira, que é a direita que vem da obra do Olavo de Carvalho. Né? Qual é o instrumento? Chegou aqui o duguinismo. Né? Precisamos recuperar, né? Acho que é o que eles estão pensando. Vamos recuperar aqui, diante da sociedade brasileira, um pouquinho do prestígio das Forças Armadas. Então, vamos dizer, olha, pessoal, as Forças Armadas são essenciais para defender nossa soberania na Amazônia diante da OTAN, diante dos Estados Unidos, que vão nos atacar qualquer dia, tá? Então, né, não tem nada dessa coisa de Olavo, não. O Olavo que ficava dizendo que um projeto comunista está se instalando no Brasil. Não é assim, não. Esse projeto é muito bom que está se instalando no Brasil. Né? Nós nós estamos juntos com esse projeto porque ele é muito bom, porque ele é o projeto da nação, do nacionalismo. Então é isso que mais ou menos está acontecendo, né? Nesse plano da ocupação dos espaços na direita por esse duguinismo. Tá? Ora, é um sistema de pensamento, é uma ideologia que não entende, não quer entender o sistema de poder vigente no Brasil. Né? O que não quer que as pessoas entendam. Né? Eles entenderam, obviamente. Né? Mas, né? Então, quem está hoje, né, acompanhado aí alguns canais duguinistas, né, ninguém está preocupado com, né, o que está acontecendo na juristocracia, né, com a tomada do poder realmente pelo STF, não está preocupado com os elementos aí de fim da propriedade privada, né, que estão sendo colocados, com a centralização da economia. Né? Eu vi, por exemplo, quando houve essa medida da justiça de obrigar que o Uber contrate, né, os motoristas de Uber com carteira CLT,
e pague uma multa, né, bilionária, o que possivelmente vai acabar com o Uber no Brasil, se essa decisão for mantida, e criar dezenas de milhares de perdas de emprego, centenas de milhares. Eu vi pessoas aí de canais duguinistas comemorando, né? Que bom que está acontecendo, é bom mesmo que você tenha o Estado mais forte nessa dimensão, ou seja, estão de acordo com esse projeto de tudo que enfraquece a sociedade privada, tudo que concentra ainda mais o poder no Estado e no estamento de poder no Brasil, né? Sem esquecer que Estado no Brasil é o Estado no Brasil, né? No Brasil, é um Estado corrupto, é um bando de gente corrupta, né, ocupando as posições do Estado. Então, os duguinistas estão a favor disso, né? Estão a favor da centralização, estão a favor desse conluio entre as instituições, estão a favor do fim do Estado de Direito, do fim, né, do direito de defesa, do devido processo legal, a favor de prisões arbitrárias. Certamente é a visão deles, né? Ou seja, estão do lado do atual sistema de poder no Brasil, né? Desse sistema que já vinha no governo Bolsonaro, né, mas não tinha capturado todo o executivo, que agora capturou, né, todo o conjunto das instituições, né? Então, qual é o resultado, né? Qual é em termos práticos, né? Em termos práticos, qual é o resultado de um crescimento, né, do duguinismo, do eurasianismo no Brasil? É enfraquecer uma direita autêntica, enfraquecer o sentimento daqueles que se revoltam contra o atual estado de coisas, né? E fortalecer a submissão ao PT, a submissão ao Centrão, a submissão ao STF. Então, é uma atitude de complacência e não de resistência, né? Eles parecem que gostam de falar de resistência, eu não sei resistência a quê? Não sei a que eles estão resistindo. Hoje, resistir no Brasil seria resistir ao corruptariado, resistir a esse projeto de poder que está tomando o Brasil. Eles estão do lado desse projeto de poder, elogiando esse projeto de poder, né, com base em argumentos aí de que isso é a favor da nação, da soberania brasileira, né? Então, é uma linha de pensamento, o duguinismo, que não quer peitar os verdadeiros inimigos dos brasileiros, não quer peitar o sistema, seja o sistema nacional, seja o sistema internacional que apoia esse sistema nacional. O sistema nacional a gente conhece, né, o que está aí, né, basta olhar. E os aliados desse sistema internacional são quem? Né? São quem? Os principais. São a Rússia, a China, né, o Irã, de uma certa maneira. O Irã está presente mais em outros lugares da América do Sul, no Brasil ainda um pouco menos, né? Mas são, então, China, Rússia e o multilateralismo, né? É curioso porque, a gente já falou um pouco disso, né? O duguinismo, ele é muito, né, a favor das soberanias, mas, ao mesmo tempo, ele é a favor dos esquemas multilaterais, que são o que está destruindo as soberanias no nosso mundo, né? Ele, né, não faz absolutamente nada contra os projetos aí do clima, os projetos da OMS. Então, muito pelo contrário, né? A ideia do mundo multipolar é o mundo, em parte, isso significa o mundo multilateral, o mundo dominado por essas instâncias que estão entre as grandes destrutoras de soberania, né? Então, e também não fazem absolutamente nada e não têm coragem de peitar o crime organizado, né? O crime organizado, os cartéis que estão cada vez mais dominando as Américas, na verdade, não só a América Latina, né? De modo que, né, quem são os inimigos? São só os Estados Unidos, né? Eles veem os Estados Unidos, na verdade, claro, você tem um problema também da infiltração, né, de ideias anti-soberanistas nos Estados Unidos, no próprio governo americano, né? Mas não são os Estados Unidos que ameaçam a soberania brasileira, né? É a adesão, né, parte da elite americana, quase toda,
a esses mecanismos multilaterais, tá certo? Mas, então, não há uma disposição mínima de luta contra os verdadeiros inimigos. Então, é muito fácil, né? É muito fácil lutar contra os olavistas, né? Porque quem são os olavistas? Tem eu, mais meia dúzia de pessoas que temos aqui os nossos canais, né? E as pessoas que assistem. Sou olavista, claro, com muito orgulho. Então, é muito fácil, né? São os olavistas, né? Meia dúzia de pessoas que não tem nenhum instrumento de poder efetivo na mão, né? E quem são seus amigos? Seus amigos são o PT, o Centrão, o STF, a Rússia, a China, o Foro de São Paulo, o narcossocialismo, né? Todos os cartéis da droga, os cartéis, muitos deles apoiados pela Rússia, né? Então é muito boa essa coragem, né, combativa aí do guineense brasileiro, né, contra o sistema coisa nenhuma, né, contra o sistema coisa nenhuma. São criados do sistema, né, são um pequeno núcleo propelido aí pelo sistema corrupto brasileiro para desarticular aquilo que ainda resta de uma direita autêntica no Brasil, né? Basicamente é isso. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui